Olá a todos, bem-vindos à nossa segunda videoaula de GIMP. Hoje nós vamos aprender as ferramentas de navegação. Antes de conhecer todas as ferramentas e começar a trabalhar com as imagens, nós precisamos saber navegar por elas. Então eu vou abrir uma imagem aqui, uma imagem grande. E olha só, ela tem 1600 pixels de largura por 1024. A primeira ferramenta que nós vamos ver é a ferramenta Zoom, que todo mundo já deve conhecer. Com a ferramenta Zoom, olha só, eu opto aqui por ampliar ou diminuir. Então, por exemplo, no modo ampliação, quando eu clico, ele aumenta o zoom da imagem. Se eu clicar em diminuir, ele diminui o zoom da imagem. Uma dica é o modificador Ctrl. Então, olha só, se eu tiver na opção ampliação e eu estou com a minha imagem selecionada, eu pressiono Ctrl e note como ele muda para diminuir, para diminuição aqui. Enquanto eu preciso segurar o Ctrl, ele vai diminuir. A hora que eu soltar o Ctrl, ele volta lá para ampliação. Se eu tiver por outro lado com a diminuição selecionada, vai ser o inverso. Ele está diminuindo. Se eu pressionar Ctrl, enquanto eu segurar o Ctrl, ele muda para o inverso, que seria ampliação. Então, com isso nós trabalhamos zoom para frente, para trás, mais um, menos um. Bom, trabalhando com mais um, nós temos que navegar pelo desenho. É a famosa ferramenta da mão. Bom, para navegar você tem as barras, você pode rolar pelas barras, ou você pode utilizar o mouse utilizando o botão do meio do mouse. Para quem não sabe, que tem mouse de rodinha, a rodinha do mouse pressionada é o botão do meio. E aí você pressiona o botão do meio, segura e arrasta a imagem. E você pode ir navegando. Olha só. Você pode ir navegando facilmente pela imagem. Bem fácil. Aumentando o zoom, navegando, diminuindo o zoom. É interessante que você treine um pouco isso. Fora isso, é importante destacar que aqui ao lado nós temos algumas camadas. Nós não vamos nos aprofundar em camadas agora ainda, mas é importante que você saiba que você pode criar uma série de novas camadas. Então, por exemplo, eu clicando neste botão nova camada, ele vai me trazer uma janela. Eu posso dar um nome para essa camada, por exemplo, imagem, o tamanho dela, e se eu quero que ela seja transparente, com fundo branco, cor de frente ou fundo. Então olha só, eu criei uma nova camada, imagem transparente. Encare essas camadas como se fosse uma espécie de folha vegetal. Imagine que você estivesse desenhando numa prancheta e você tivesse umas folhas vegetais, de papel vegetal ou papel transparente, e você desenha cada coisa em uma folha. Então, por exemplo, eu tenho a camada do fundo e tenho a camada imagem. Se eu estiver com a camada da imagem selecionada, eu vou fazer aqui algumas modificações. Vou pegar o pincel, por exemplo, e vou riscar. Em um outro software simples de imagem, eu estaria rabiscando em cima da pele do tigre. No entanto, eu estou riscando em uma camada e a pele do tigre está em outra. Se eu pegar esta camada imagem e clicar nesse olho para que ela não seja visualizada, eu vou ocultá-la. Olha só, o tigre permanece intacto. O tigre continua lá porque eu não risquei em cima dele. Eu risquei em cima da camada imagem. Por outro lado, se eu pegar a camada do tigre selecionada e riscar, aí não tem mais jeito, ele riscou a camada do tigre mesmo. Se eu desativar, eu não vou ver nada. Ou é o tigre ou não é nada. Então note que as camadas estão separadas. Com isso, nós concluímos aí a nossa segunda videoaula para que vocês aprendam. Basicamente, o importante para captar nessa aula é conseguir aumentar o nível de zoom, diminuir o nível de zoom e conseguir navegar facilmente pela imagem. Um abraço a todos e até a próxima.